Bom, tudo bem? Boa noite. Tudo bem? Pessoal, então, a aula passada a gente viu sobre alguns conceitos lá de Big Data, tudo tal, né? E, aliás, não de Big Data, de banco de dados não relacional. Hoje a gente, na verdade, vai ver o quê? Um pouco mais, né, sobre a parte teórica, porque vai ser muito comum a gente comparar no início o que é um banco de dados relacional ou por que não vai funcionar num banco não relacional. Tá? Os dois têm realmente assim, ideias diferentes. Apesar de ser ainda a parte de armazenamento, os conceitos dos dois elas são diferentes, correto? Então, vamos lá aqui, ó. Aqui são algumas características, tá? Que a gente vai ver. Bom, bancos de dados não relacional possuem escalonamento horizontal para operações de escrita e leitura em clusters distribuídos. Muitos desafios a serem cumpridos, pois não é uma tarefa fácil. A gente viu que o banco de dados não relacional ele nasceu na era agora realmente do Big Data, correto? Onde a gente tem muitos dados, mas é muitos dados mesmo, correto? Quando a gente tem esses smartwatches aqui, né, que você faz conexão via Bluetooth para o seu celular, o quanto de dado isso daí não está sendo gerado? Tá? Pegando o que? Sua posição, certo? Sincronizando com o aplicativo, a velocidade que você está andando, o quanto de batimento cardíaco, qual é a sua temperatura do seu corpo, certo? O tempo de locomoção de um ponto para outro, ele sabe se você está correndo ou não. O quanto de caloria você está perdendo, olha só quantos dados estão sendo coletados ao mesmo tempo, tá? Por um dispositivo, né? Agora, a gente tem que imaginar no seguinte, isso é no mundo inteiro, tá? Então, isso realmente é informação pra caramba, né? Isso não vai estar de um jeito estruturado, bonitinho, tabelado. Isso daí vai ser o quê? Um monte de informação para depois a gente tratar. E é esse um dos problemas que a gente tem hoje, inclusive. Tá? Quando a gente tem operações em cluster, quer dizer o quê? São várias máquinas trabalhando como se fossem uma só. Tá? Para se ter uma arquitetura em cluster, pessoal, não é um negócio fácil. Tá? Hoje, inclusive, né? O que o mercado, pelo menos muito, precisa é tanto de cientista de dados quanto engenheiro de dados. O engenheiro de dados é justamente responsável por se fazer o quê? A parte de toda a infraestrutura de Big Data, tá? Inclusive para suportar bancos de dados não relacionais, correto? Hoje, um dos principais softwares, né, que é utilizado e é bem conceituado é o que? O Hadoop, certo? Ele é um dos caras que realmente suporta várias máquinas como se fossem uma só, né? Como se fossem trabalhando, né? Como se fosse uma só, tá? E não é uma tarefa fácil, não é fácil de se configurar um negócio desse. A Amazon já tem pronta, a Microsoft já tem pronta, certo? A Google já tem pronta, todos os clusters dele. Tá? Mas às vezes eu quero fazer um dentro lá do meu laboratório ou um dentro da minha empresa. Beleza, vai precisar contratar alguém. Tá? Replicação e distribuição de dados em um grande número de servidores. Esses dados dos servidores eles precisam estar o quê? Sincronizados de alguma forma. Tá? A gente vai ver que o conceito do Big Data, né? A gente vai ver que o conceito do banco de dados não relacional, ele não tem uma sincronização muito assíduo assim. Ele tem a sincronização dele durante um determinado período. Mas, para se trabalhar igual um banco de dados relacional, essa característica é muito pesada. Tá? Ou seja, demanda muito processamento. Você ter aquele dado atualizado ao mesmo tempo em todos os pontos. Tá? Então a gente vai ver que o banco de dados não relacional não trabalha tanto assim, tanto desse jeito. Suporta uma linguagem simples de consulta ou mesmo uma API para manipulação dos dados, ao invés de suportar SQL. Depois que a gente aprende SQL, obviamente é fácil a gente fazer o quê? Manipular os dados, correto? Por quê? Porque o SQL é uma linguagem projetada para trabalhar com a parte do quê? Com a parte de banco de dados relacionais.
né? Isso daí foi tudo baseado no quê? Na parte de álgebra realmente, mas para a parte matemática. Quando a gente tem, tá, a característica do NoSQL, vocês vão ver que a linguagem é realmente simples. Simples no sentido do quê? De você até ser um pouco limitado. Você não vai conseguir pegar tudo aquilo que você quer tão igual ao SQL tradicional. Não tem muito jeito. Você tem que, às vezes, pegar e fazer o quê? Algumas operações um pouco mais sofisticadas para você conseguir, às vezes, o resultado necessário. Tá? Então, nessa parte, o SQL já está extremamente madura a linguagem. Coisa que a linguagem do NoSQL ainda não tem isso. Tá? Mas a gente vai ver que é possível fazer bastante operações aí. Opa. No SQL possui um dialeto de consulta bem simples, a qual se diferencia muito do SQL. Então vocês vão ver que não vai existir select, asterisco, from, tabela. Não tem nada disso. É dialeto de linguagem. Beleza, aí já deu para perceber que não tem realmente condição de a gente comparar as duas tecnologias tão diretamente assim, apesar de serem banco de dados. Tá? No SQL não tem a mesma expressividade, um modelo muito mais simples, tão completa quanto a linguagem SQL. No SQL, pessoal, quem sabe realmente trabalhar com ele faz miséria com a linguagem. Tá? Você consegue fazer muita coisa. E os bancos de dados relacionais, eles têm linguagem para suportar tudo isso. Então, qualquer dado possível e imaginável dentro do banco, você consegue resgatar. No NoSQL não é tanto desse jeito. Tá? Então, por ser uma linguagem mais simplista, realmente a gente, entre aspas, tem alguns problemas. Não é problema, é característica mesmo da ferramenta. Tá? A simplicidade compensa o desempenho. O que o NoSQL, tá, com grande massa de dados, né, compensa pela parte de desempenho. Tá? Imaginem o quanto de tweets no mundo a gente tem em um minuto. E aqui tem um gráfico depois, se a gente chegar nessa aula, né, o que rola na internet em um minuto para vocês verem. É muita coisa. Um banco de dados relacional ele não consegue dar conta da quantidade de dados que a gente tem na web por um minuto. Tá? É muita coisa, não tem jeito de um banco de dados relacional suportar. Então, tudo que ele não tem, vamos dizer assim, de sofisticado na linguagem principalmente, eu tenho o quê? Eu tenho desempenho. Tá? Por quê? A parte do SQL é muito custoso isso. Tá? É muito pesado o seu processamento. E principalmente trabalhando com N servidores diferentes ao mesmo tempo. Ok? Bom, ainda em característica existe o que a gente vai ver, que a gente chama de teorema CAP, que é consistência, disponibilidade e tolerância ao particionamento. Tá? Aí é em inglês, né? Consistency, availability, e aqui é partition. A tolerância ao particionamento, na verdade, é a tradução em português. Que a gente vai ver, na verdade, esses três conceitos aí. Né? É utilizado para definir compromissos na arquitetura de serviço de armazenamento dos seus dados. Então, no NoSQL, a gente sempre vai ter que pensar no quê? Nesse teorema CAP, nessas três características que ela tem. Que, na verdade, de três a gente vai poder escolher só duas, o que é melhor ou não para a nossa aplicação. Tá? A gente, na verdade, precisa estudar esses três e dependendo da aplicação que eu vou utilizar, eu escolho qual é o melhor banco de dados não relacional para eu poder usar. Tá? Dessas características, temos somente duas ao mesmo tempo, não possui um esquema rígido, a qual o SQL tradicional possui um esquema rígido. Né? Então, no SQL tradicional, tem que dar o create, schema, nome do esquema, create, table, nome da tabela com seus campos, né, e tipos lá. Aí depois eu tenho primary key, eu tenho referência, eu tenho toda a estrutura do SQL. Após a gente ter montado todas essas tabelas, aí sim eu posso ir lá e fazer o quê? A inserção do meu dado. No NoSQL, você inseriu, está inserido. Tem dessa. Se o campo é inteiro, vai ser inteiro. Se o campo é varchar, vai ser varchar. Se o campo é data, vai ser data. Enfim.
Se você inseriu, tá, numa tabela funcionária a primeira vez e fez a inserção numa tabela funcionários a segunda vez, vai ter as duas tabelas lá dentro. Tá? Então, isso é não ter um esquema rígido. O porquê disso? Para se ter desempenho. Então, tudo em Big Data, uma das características é o que? Desempenho. Você abre a mão da consistência, certo? Para se ter desempenho. Isso é bom ou é ruim? Depende, né? Depende de um monte de fator. Depende do seu software que você vai criar. Se você confia muito no seu front-end, você é cegamente o quê? Confiante no cara que está fazendo ali a aplicação e não vai ter nada de errado, beleza. Tá? O seu banco de dados ele poderia ser um NoSQL. Se você não confia no desenvolvedor, é uma má ideia você colocar um tipo de banco de dados desse jeito. Porque depois, para analisar esses dados, não vai ser um negócio tão fácil assim. Correto? Mas, enfim, tem as duas características. É por isso que um não exclui o outro. Por mais que o NoSQL tenha vindo, pessoal, não vai substituir o banco de dados relacional. Não tem jeito, são coisas diferentes. Tá? Então, por isso que a comparação não é tão direta assim entre eles. Por exemplo, no modelo relacional, aí a gente tem as tabelas lá, né? O funcionário, código, nome, tipo de salário, dependente. A gente tem o quê? O código dependente, código do funcionário, o nome, certo? Então, eu tenho que montar todo o esquema primeiro, para depois fazer a inserção. No banco de dados relacional, está disponibilizando somente um tipo de dado para cada uma das colunas. Se eu definir que o código do funcionário é do tipo inteiro, eu não consigo colocar um A lá dentro, né? Eu não consigo colocar um arroba lá dentro, um caractere especial. Não, é inteiro e acabou. É o tipo de dado definido já. No NoSQL já não tem tanto essa rigidez. NoSQL possui um esquema flexível, a qual permite armazenar dados com mais campos de diversos tipos de dados. Correto? Então, se eu estiver inserindo um inteiro, ele vai inteiro. Se eu estiver inserindo uma string, ele vai string. Eu não tenho essa rigidez igual ao banco de dados relacional. Não disponibilizam operações de junção, a qual SQL seria facilmente utilizando os joins. No NoSQL não existe o tal do inner join. Não tem. E é o que eu, pelo menos, acho que mais falta para você capturar o dado. Mas não existe, pessoal. A gente tem que dar um jeito de outra forma. Tá? Quando a gente trata join dentro de um banco de dados relacional, é uma operação custosa. Tá? Por quê? O banco de dados relacional ele foi projetado para você ter economia de espaço em disco, principalmente, e não redundância do seu dado. Isso, a gente está falando lá da época de 70, 80. Tá? Em 70, o armazenamento de dado era uma coisa muito cara. Disco de 1 tera era inimaginável ter um negócio desse na década de 70. Não tinha, de jeito nenhum. Tá? Era bytes e megabytes, e olha lá ainda. Tá? Então, o banco de dados relacional veio dessa época. Hoje a gente está em teras aqui, ó, no usuário normal, no usuário comum. Né? Então, hoje disco é muito barato, armazenamento é muito barato, mas não foi. Para o Big Data, né, ele já sabe disso. Opa, disco para mim não tem problema. Então, agora as nossas operações elas precisam ter o quê? A nossa modelagem, vamos dizer assim, ela precisa estar pronta justamente para quê? Para que se eu precisar fazer alguma operação de resgatar dados entre as tabelas, a minha modelagem já tem que estar pronta para isso também. É uma modelagem diferente das formas normais que a gente tem. Tá? Bom, em NoSQL não existe operação de junção, a qual é uma operação custosa para um banco de dados relacional. Em NoSQL deve ser implementada essa operação de junção manualmente. E não tem muito jeito. A gente vai ver que através da modelagem a gente consegue resgatar uma operação de fazer, entre aspas, junção, né?
que na verdade é resgatar dado, não é nem junção, eu pelo menos considero. Uso de mecanismos de controle de concorrência mais permissivos do que adotado pelo ACID. ACID, pessoal, é uma característica dos bancos de dados relacional. A gente vai ver mais para frente, tá? Mas o ACID em si é vamos dizer assim, a característica forte do banco de dados relacional. Tá? Isso daqui é tudo uma sigla, a gente vai ver o que cada uma das siglas ela compõe. Agora, quando eu tenho no SQL, essa característica eu tenho que deixar de lado. Justamente por quê? Por causa do desempenho. Tá? Então, muito do que a gente está vendo, o banco de dados não relacional, ele abre mão para quê? Para se ter desempenho. Correto? Bom, o ACID, né? A versão do dado deve ter o mesmo valor para todos naquele instante ao mesmo tempo. Tá? Então, se eu tenho o meu dado aqui de salário, correto? Na minha máquina, sei lá, de R$1.000, a hora que eu tenho uma transação e finalizei, todo mundo que for consultar aquele dado do salário de R$1.000, do meu salário, tem que estar enxergando os R$1.000. Se eu tiver 100 mil máquinas para fazer essa consulta, as 100 mil tem que enxergar esse dado, os R$1.000 de salário. Correto? Só que, quanto tempo não se demora para fazer um negócio desse jeito, uma operação dessa? 100 mil máquinas, pessoal. Custa. E custa alto. Tá? Vamos supor assim, no Facebook. Todo mundo tem lá seus amigos, dos amigos tem relacionado os amigos dos amigos, não tem? Então eu tenho lá aquele gráfico que a gente enxerga. Beleza, eu peguei e botei a primeira postagem lá. Hoje o dia está ensolarado. Legal, gostei. Os meus amigos mais próximos começam a ver aquela mensagem, não começam? Sim. E os amigos dos amigos começam a ver aquela mensagem? Nem todos. Mas se meu perfil tiver público, por que eles não enxergam? Porque a operação ela não é realmente síncrona. Ela leva um tempo para se propagar. Correto? Se um amigo do meu amigo não vê a minha mensagem, que hoje o dia está ensolarado na postagem, ele vai morrer por causa disso? Não vai acontecer nada. O cara vai ter lá um delay da mensagem, mas beleza, depois lá de 1 hora, 2 horas, não sei, ele começa a ver. Tá bom, beleza. A aplicação, nesse caso do Facebook, ele permite você ter uma característica assíncrona, ou seja, não ao mesmo tempo. E se eu fizer isso dentro de um banco, dentro de um sistema ERP, bolsa de valor, o preço do dólar, que está barato hoje em dia, né? Bateu a quanto? 4,80 hoje? Hoje não. Ontem, né? Quase 4,80. Beleza, tá barato. Legal. A hora que você posta que o dólar baixou 1 centavo lá, demora mais 2 horas para replicar esse negócio aí para todo mundo. Ó que beleza que é. Quanto de transação não se perde em 1 centavo? Então, dá para ser assíncrono uma aplicação dessa? Não tem jeito. Tem que ser síncrono. No momento que o dólar pegou, aumentou ou baixou, todo mundo tem que estar enxergando aquele exato dado naquele momento. É uma operação cara. De banco de dados transacional. Correto? Então, são mundos diferentes. Onde os dois têm espaço. Aí é ver onde se aplica né, melhor o seu banco de dados para você escolher qual deles vai funcionar, qual deles vai melhor funcionar na sua aplicação. Tá? Então, em NoSQL deve-se deixar a consistência dos dados para se priorizar a escalabilidade. Ou seja, trade-off, né, que eles falam, que é também tradução de escolha, a qual está relacionada diretamente à consistência do dado. Então, o meu dado num banco de dados não relacional não é completamente consistente.
eu tenho esse tempo, vamos dizer assim, de atualização, de propagação dos meus dados. Tá? Se eu tenho uma aplicação que permite fazer isso, ótimo, eu vou utilizar ele. Se eu não tenho, vai ter que ser no banco de dados tradicional mesmo, o relacional. Ok? No NoSQL, né, utiliza abordagens eficientes para indexar os dados, muitas vezes utilizados tecnologia in-memory, ou main memory, na verdade. Né? Cópia do dado em memória RAM para aumento de desempenho. Bom, se eu tenho um cluster de máquinas trabalhando, então eu tenho mais memória RAM. Correto? Supondo que eu tenha 1000 máquinas num cluster, como se tivesse uma única máquina só trabalhando, eu tenho, para facilitar a conta, 1 GB em cada máquina, são 1000 vezes 1 GB de memória RAM, 1 tera, né? De memória RAM. 1 tera de memória RAM. Isso pensando que cada máquina tem 1 GB. Coisa que hoje é bem mais que isso. 4, 8, 16, 32. Beleza. Eu tenho 1000 processadores em um cluster de 1000 máquinas. Correto? Eu tenho, se eu tiver 1 tera, por máquina, eu tenho 1 tera vezes 1000. Eu tenho 1000 teras em um cluster de 1000 máquinas trabalhando ali para você. Ou seja, você tem uma quantidade ali razoável de hardware para você utilizar, não é isso? E são máquinas, pessoal, a intenção de um cluster é o seguinte, né? É você ter máquina barata, isso daqui, ó, para montar seu cluster. Tá? Maquininha aí, ó, de R$1.000, R$2.000, não é maquinona não, de 5, 6 conto, não. Ou servidor de 30, 40, 50 contos. Tudo bem, os data centers têm esses valores aí, tá? Mas se você quiser montar cluster com isso daqui, teoricamente o Hadoop ele teria que aceitar. E aceita por quê? Tem bastante máquina virtual que você vê, pelo menos lá na internet, que os caras fazem cluster Hadoop, utilizando lá o VMware ou o VirtualBox, tá com 4, 5, 6 máquinas e funciona. Então, o hardware é bem baixo, os caras deixam 512 de RAM, certo? 100 GB, 50 GB de máquina virtual, então vai lá e ele começa a funcionar. Começa, na verdade, a simular, né? Porque está tudo em máquina virtual. Mas, na verdade, é um pouco disso daí também. Tá? Por quê? Porque ele vai criar uma malha, ele vai criar uma grid, vamos dizer assim, o seu cluster, tá? Então, quando você tem o NoSQL, né, você procura trabalhar, na verdade, o banco procura trabalhar muitas coisas em memória RAM. Por quê? Porque disco é o tempo ainda que mais se perde para você pegar e resgatar um dado. Tá? A memória RAM está ali, está pronta. Legal. Oi? O disco ainda é o vilão, vamos dizer assim, de velocidade. Tá? Ele é o componente mais lento do hardware que a gente ainda tem. Disco magnético. Mesmo o SSD, se vocês colocarem, é o cara mais lento ainda. Se vocês compararem com a velocidade do processador... Oi? Sim. Uhum. Ainda mesmo sendo SSD, é o dispositivo mais lento. Nossa, o M2 tenta tirar essa diferença, né? Então, a quanto roda um M2 hoje? Vai, 2 GB? 2 GB por segundo? Ele consegue fazer a leitura e gravação? Os melhores, os mais ferradão, 6 GB por segundo? E a memória RAM? A memória RAM ela está rodando um clock de quanto? 4.5, 433 GHz? Cara, é velocidade pra caramba, né? Tudo bem que a gente teria que fazer uma conversão aí de megas, de gigas por segundo em gravação com a parte de clock. Ela não é direto essa comparação, tá? Mas mesmo assim, ainda a velocidade da RAM é bem mais alta, né? Então, o grande vilão, sendo disco, de qualquer uma das formas, né, ele procura trabalhar bastante o seu dado em memória. Só que se trabalhar o dado em memória, tá, pessoal,
Aí exige o quê? Outros problemas. Tem outros problemas aí. Por exemplo, e sua máquina falha? Vai lá, queima uma máquina, uma fonte do seu cluster de 1000, agora você tem 999. O que acontece com esse dado que estava em memória? Vai para o espaço. Legal. Se está em memória RAM, pessoal, não tem coisa que salva ela. Desligou a máquina, ou a máquina queimou a fonte, vai desligar também. Já era. Esse dado que estava em memória RAM, já era. Ferrou, foi para o lixo. E o que vai acontecer então com o seu cluster? Os 999 nós restantes, ele tem que manter. Ele tem que ter o que, pessoal? Disponibilidade. Por mais que tenha ali queimado ou parado alguns nós do seu cluster, tá? A sua infraestrutura, ela precisa suportar isso daí. Ele já tem conhecimento, vamos dizer assim, o software, né? Já tem conhecimento que vai falhar a sua máquina, ele já espera isso. Então, o que ele tem que fazer? Ele tem que ter mecanismo para substituir aquele cara de algum jeito. Tá? Imaginem na programação que é fazer um negócio desse. Vocês conseguem? Não, é difícil. É difícil, não é uma coisa fácil. Prever falha catastrófica desse jeito não é um negócio fácil mesmo. Tá? Então, banco de dados no SQL já tem essa característica, tá? Por trabalhar em cluster, né? Developer driven, ou seja, banco de dados no SQL são mais rústicos, no sentido que sua linguagem é mais simples de consulta, a qual pode gerar mais trabalho para os desenvolvedores de aplicação. Banco de dados no SQL, pessoal, é maravilhoso no sentido do quê? Da parte de quantidade, de dados que ele pode suportar, da parte de escalabilidade, que ele pode pegar e colocar em um monte de volume. Beleza, agora para desenvolver não é um negócio tão legal quanto o banco de dados relacional. Quem é desenvolvedor, com certeza, vai ter mais trabalho. Tá? A parte de consistência, você não vai poder deixar para o banco de dados ficar cuidando disso. É a aplicação que ela tem que ir lá e ver. Olha, o dado é válido, vai lá e faz a inserção. Não é válido, não deixa aí para o banco de dados para voltar ao erro. Você tem que capturar antes disso daí. Por quê? Porque o NoSQL ele não chega a comparar nada. Ele é schemaless, ele é sem esquema nenhum. Se você inserir o dado numa tabela errada, essa tabela errada ela vai começar a existir. Correto? Então, toda a parte de consistência agora está no desenvolvimento do software. Então, é mais trabalhoso. Você tem que tomar mais cuidado com isso. Tá? Bom, várias características do banco de dados relacional estarão ausentes para o desenvolvimento de aplicações, a qual podem gerar mais esforço na hora de se fazer o software. Essas características não foram diminuídas em vão, pois em pró é o desempenho e escalabilidade. Então a gente abre mão de toda essa característica, tá, de esquema, de rigidez, para quê? Para se ter escalabilidade e para se ter desempenho. É o preço que se paga por isso daí, pessoal. Tá? Então, são características bem diferentes do banco de dados relacional que a gente já está acostumado. Tudo bem? Perguntas? Não? Então, a gente vai partir para o outro slide.